Alô pessoal, Edson aqui em mais um vídeo no vosso canal Moz DIY and Science, e hoje vamos começar uma série de vídeos sobre eletrônica. Mas para começarmos precisamos conhecer um pequeno componente que vai nos ajudar a formar os nossos circuitos para teste. Este componente é a nossa protoboard, ou em outras palavras breadboard, ou matriz de pontos, ou placa de teste, dentre outros nomes. Então esta placa é usada para criar o nosso circuito protótipo, onde nós vamos fazer o teste do que nós pretendemos fazer antes de começarmos a soldar e chegarmos a um circuito definitivo. Então, para isso é necessário termos alguns conhecimentos em como usar, para não chegarmos a um ponto de danificar os próprios componentes ou até o nosso circuito não funcionar. Ou seja, devemos saber como é que os componentes devem estar conectados ou como é que nós podemos ligar os componentes aqui. Para isso, a nossa matriz é formada por, como vão ver aqui, vários pontinhos que estão organizados em filas, ou seja, estes aqui de cima, mais e menos, estão organizados em filas. Aqui de baixo também, mais e menos, estão organizados em filas, que são as nossas linhas onde vamos ligar a nossa alimentação. Depois temos estes outros pontinhos que estão na parte central, que estão organizados em coluna, ou seja, podemos ver que temos aqui a numeração de 1 até 30, são 30 colunas, e que cada pontinho tem a sua letra. Então, na coluna número 1, as letras ou os pontos de A a E estão todos em shunt, ou seja, estão todos ligados um ao outro. Depois temos essa interrupção aqui no meio, e na mesma coluna 1, de F até J, também estamos em shunt. Ou seja, todas estas colunas fazem como estão organizadas de tal modo que estes pontos todos estão ligados entre eles. Daí devemos ter atenção quando estivermos a fazer os nossos circuitos. Para nós termos uma pequena ideia melhor, vamos olhar para a parte de trás da protoboard. Eu removi a parte de trás para nós vermos como é que estão feitas as ligações. Então podemos ver aqui em cima que as duas linhas que formavam as nossas alimentações, mais ou menos, estão todas elas conectadas, e depois temos estas colunas aqui que fazem parte destes nossos pontinhos onde vamos colocar os nossos circuitos, e estão interrompidos na parte central. Então, desta forma, nós podemos ver internamente como é que estão ligados os nossos pontinhos na nossa protoboard. Então, para fazermos um pequeno teste, vamos ver como é que podemos conectar, por exemplo, estes componentes aqui. Temos aqui uma resistência, um LED, um transistor e um capacitor, para vermos mais ou menos como é que devemos e como é que não devemos ligar os nossos componentes. Vamos olhar primeiro a resistência, que é a mais simples. Temos aqui a resistência composta por dois terminais, como vocês podem ver. Então, se eu quiser fazer uma ligação com a resistência, seria interessante colocar ela em duas colunas separadas, mais ou menos assim, porque assim eu tenho que todos estes pontos que estão na mesma coluna de um terminal podem ser usados para fazer uma ligação, e aqui a mesma situação. Se eu remover e colocar assim na vertical, o que está a acontecer é que todos os pontos, a resistência está praticamente os dois pontos ligados entre si. Então está em shunt, ou seja, não será útil para mim. Mas se eu quiser, posso também ligar de outra forma, que é colocando em uma coluna de cima e uma coluna de baixo. Também é interessante, porque eu sei que estas duas colunas não estão conectadas entre si. Isto é um componente de dois terminais. O mesmo podemos dizer, por exemplo, para o LED. O LED deve ser colocado em duas colunas que não estejam em shunt, e o capacitor, que também, como vocês podem ver aqui,
tem 2 terminais, deve ser ligado a 2 colunas que não estão em shunt. Agora, vamos olhar a este componente que é um transistor. O transistor tem 3 terminais, geralmente. Então, ele vai precisar de 3 colunas para que nós possamos fazer alguma experiência de teste. Então, assim, eu tenho 3 colunas que posso ligar cada um dos terminais do meu transistor. Se eu colocar desta forma, acontece o mesmo que acontecia com a resistência quando ela estava aqui em cima. Ou seja, todos os terminais do transistor estão em shunt. Então, eu não vou poder usar este componente na sua funcionalidade total. Basicamente é isto. Espero que tenham gostado da explicação neste vídeo. Agradecer que subscrevessem no canal, colocassem o vosso like e comentassem caso tenham gostado ou o que gostariam de ver no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.